Ok? Boa noite a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos, como sempre. É uma grande alegria estarmos reunidos nesse momento de aprendizado, nesse momento em que podemos nos conectar em um ambiente de amorosidade, um ambiente de tranquilidade. Então, que a gente sinta esse amor emanar nos nossos corações na noite de hoje. Assim como aos amigos que estão assistindo pelo Instagram, também sejam todos bem-vindos. Acho que tem alguém pela primeira vez aqui? Tem? Ah, que bom. Mais uma vez, bem-vindos, mais ainda. Nós temos, já que vocês são é, a primeira vez que estão vindo, a gente tem uma programação ali na frente. Se vocês tiverem interesse de saber toda a nossa programação semanal, podem ficar à vontade para poder é, ter todas essas informações. Mas qualquer dúvida também estamos à disposição. Aqui a gente tem um bazar, aqui são os banheiros e ali também tem uma livraria. Então, podem também ficar à vontade para visitar os ambientes. E aqui também, se quiserem água, fiquem à vontade. Ok? Então, vamos dar continuidade à noite de hoje, que é a doutrinária. Esse mês estamos falando da caminhada evolutiva. Então, tivemos palestras bastante engrandecedoras, falando do autodescobrimento, falamos do perdão, falamos do otimismo. E hoje, Marli, que é uma colaboradora grandiosa daqui do nosso centro, assim como de Catu, vai falar um pouquinho desse processo dessa possibilidade da gente progredir ainda mais. Com certeza, essa mensagem vai ser muito bem-vinda para todos nós. Então, para poder emanar ainda mais um ambiente propício e que Marli possa estar nos proporcionando essa reflexão, vamos fazer uma oração. Quem tiver à vontade, quem se sentir à vontade, quiser fechar os olhos e se conectar tanto com o ambiente físico, assim como com o ambiente espiritual. Que a gente consiga, na noite de hoje, mais do que nunca, mais do que tudo, agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos e unidos num grande propósito, que é conhecer, aprender, aprender e colocar em ação os ensinamentos do Cristo. Nada vale o conhecimento sem que a gente possa usufruir dele da melhor forma possível. E com certeza a gente consegue só usufruir a partir do momento que a gente consegue fazer essa doação. A doação de amor, a doação de carinho, a doação de aconchego, de compaixão para com nós mesmos e para com o próximo, seja ele quem for, seja ele os nossos amigos, as nossas desavenças, aqueles que estão necessitando de ajuda material, que estão necessitando de uma atenção, de um bom dia, de boa tarde, de boa noite. Que a gente consiga cada vez mais fazer esse movimento de amorosidade nas nossas vidas. Que o Senhor Jesus, Ele seja sempre o nosso guia e nosso espelho. Que a gente sempre reflita através do seu aprendizado de como a gente pode também caminhar para o nosso progresso. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, assim como abençoe a companheira Marli, para que ela traga as reflexões que ela se propôs a trazer na noite de hoje e que abençoe a cada um de nós, para que a gente possa emanar também para ela essa força, essa luz, esse amor acima de tudo. Que Deus nos dê paz, tranquilidade para os nossos dias
para as nossas ações. Que Deus nos abençoe. Sim. Então, convido Marli aqui. Fique à vontade, que acho que você já é bem da casa, Obrigada. já fica à vontade mesmo. Muito obrigada, meu bem. Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estar nessa casa, fazer parte dessa família, né? Uma satisfação imensa, gratidão pela oportunidade de trabalho, porque a primeira pessoa que mais aprende com o que a gente fala somos nós mesmos, né? E somente agradecer por estar aqui nesse momento, contribuindo para que nós façamos uma reflexão, né, a respeito de como a gente precisa nos encontrarmos quando estivermos diante do Cristo, né? Na hora que chegar o nosso momento de estar diante conosco mesmos, né? Que é o momento do testemunho, é o momento da entrega. Né? E a proposta da noite é falar sobre melhorar para progredir. Né? Como já foi falado, né? As palestras desse mês todas são voltadas para essa questão do autoconhecimento. E aí, refletindo sobre a proposta, melhorar para progredir. Mas o contrário também é verdadeiro, não é? Progredir para que a gente melhore. Né? Então, a gente se pergunta, melhorar para progredir. Como eu devo me portar? Como eu devo me conduzir para que eu galgue essa felicidade prometida pelo Cristo, dizendo que todos nós somos deuses, afirmando que todos nós somos deuses, que todos nós galgaremos, né, uma perfeição relativa, não é assim? Então, o questionamento é, por que eu estou vivendo nesse momento, passando por dificuldades mil, né, passando por conflitos íntimos, conflitos existenciais. Muitas vezes nós estamos inquietos diante da vida, insatisfeitos diante de tudo aquilo que temos e de tudo aquilo que somos. Aí tem uma reflexão pensando o seguinte, né? Nós sabemos que tivemos uma primeira revelação através de Moisés, não é? Que foi a primeira revelação de Deus aos homens. Moisés trouxe a tábua dos 10 mandamentos, mostrando que existe um só Deus, né? Não mais aquela diversidade de deuses, mas mostrando para a humanidade que era necessário amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E séculos depois, nós tivemos a chegada do Cristo, que nos trouxe a lei de amor. A lei de amor trazida pelo Cristo nos traz uma outra concepção de como a gente deve galgar esse progresso, galgar essa condição de felicidade. Não é? E hoje nós estamos aqui numa casa espírita, com a certeza maior de que somos espíritos, e a doutrina espírita, né, que surgiu em 1857 com o Livro dos Espíritos, traz para nós essa certeza maior da imortalidade, a certeza maior de que nós sobrevivemos à morte do corpo, a certeza maior de que nós nos comunicamos, que nós continuamos a nossa vida evolutiva, né? A nossa caminhada evolutiva. E aí o questionamento que vem nesse momento é a escala espiritual. A escada espiritual que todos nós precisamos subir para chegarmos um dia a sermos espíritos perfeitos, relativamente falando, né? Para que nós venhamos a ter uma vida melhor, uma condição melhor. E o questionamento é,
Qual degrau você está nessa caminhada? Você está caminhando de pés? Você está engateando? Você está se arrastando? É uma análise íntima que todos nós fazemos nesse momento para compreender que subir esses degraus da evolução exige de cada um de nós alguns critérios. Primeiro critério para que a gente consiga subir, de preferência de pés, caminhando, né, com toda a vontade, que nós tenhamos amor. Por que amor? Porque nós somos filhos do amor. Nós somos fruto do amor. João disse que Deus é amor e que todos nós somos herdeiros do Pai. Todos nós somos herdeiros de Deus. E se Deus é amor, todos nós somos amor. Porque o amor é a mola propulsora do crescimento moral e espiritual. Desse ponto de vista, a gente precisa compreender as leis naturais da vida. Porque para subir essa escada da evolução, a gente precisa ter esse sentimento de amor para conosco mesmos e para com o próximo. Mas Joana nos coloca uma outra condição, que é a condição da caridade. Precisamos ser seres caridosos. Precisamos ser pessoas caridosas. E a gente compreende que a bandeira do Espiritismo é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, caridade é um ingrediente indispensável para que nós possamos subir essa escada com toda a força e com toda a vontade de realmente a gente galgar um dia essa condição de espíritos puros. Contudo, ela coloca uma outra qualidade, uma outra virtude. É preciso ter coragem. É preciso ser ousado suficiente para subir esse degrau com dignidade. Diante do que nós vivenciamos, diante da condição social em que nós estamos inseridos, a gente percebe como esse é um grande desafio para cada um de nós. É preciso ter coragem para dizer-se espírito imortal, vivenciando uma experiência material, né, necessária para a nossa condição e vivenciar todos os percalços que a vida coloca para nós, porque é o que o universo está retornando para cada um de nós. Porque tudo aquilo que a gente vivencia, tudo aquilo que a gente passa, é consequência daquilo que a gente oferece ao universo. E nesse ponto, a gente lembra de Herculano Pires, quando ele diz que, para ter coragem, para praticar a caridade, utilizando realmente o verdadeiro amor, porque o amor em movimento é caridade, é necessário que nós também tenhamos vontade. E ele diz que a vontade é a virtude maior que Deus colocou para nós como ingrediente da nossa evolução. Então, é preciso ter coragem para praticar a caridade, sendo a caridade o amor em movimento. Contudo, vamos utilizar também do instrumento, do recurso didático que a gente chama de vontade. É preciso ter vontade para mudar. É preciso ter vontade para transformar. É preciso ter vontade de burilar o seu espírito, de olhar para dentro de nós mesmos e perceber quais são as nossas sombras, quais são as nossas luzes, não é? Porque todos nós temos o lado positivo e o lado negativo, não é? Então, partindo desse princípio, Emmanuel vai dizer, no livro Palavra da Vida Eterna, ele diz assim:
passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser se lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Ou seja, a grandiosidade de Deus para conosco é algo muito, muito significativo. Deus nos colocou neste planeta com um propósito maior de melhorar, com um propósito melhor de progredir. É a lei do progresso. E a lei do progresso só vem atrelada à lei do trabalho. Porque amar, praticar a caridade, ter vontade, né? Ter consciência da necessidade de mudar, são recursos didáticos para que nós realmente atravessemos esses rios que o Pai coloca para cada um de nós. Ele nos oferece todas as ferramentas, todas as possibilidades. Ninguém está no lugar errado na hora errada. Todos nós estamos aqui pela misericórdia do Pai, concebendo para cada um de nós tudo aquilo que a gente precisa experienciar, tirar proveito e tirar disso um grande aprendizado. Né? Então, o recipiente que nós estamos utilizando é que vai ser o subsídio necessário para que nós saibamos utilizar esses recursos, para que a gente saiba utilizar esses talentos, porque todos nós somos seres em potenciais, todos nós temos dons, todos nós temos capacidades, todos nós temos habilidades. E nesse propósito, a gente percebe que melhorar para progredir ainda é algo muito incipiente dentro de cada um de nós. Dizemos que somos cristãos, dizemos que temos uma religião, dizemos que estamos nos melhorando, quando na realidade ainda a nossa evolução ainda é muito diminuta. Porque o progresso humano, ele é lento. Imagina que o Cristo veio há mais de 2000 anos trazer a lei de amor, nos ensinar como fazer, né? Trouxe os exemplos de tudo aquilo que a gente precisa aprender. Ele é o nosso governador espiritual da terra, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o maior psicólogo, o maior professor, o maior estadista. Jesus é tudo de bom e de melhor que desceu à terra. É o espírito mais evoluído. É o espírito de Scott que aceitou a proposta de vir à terra com o propósito de nos amar, né? E vivenciar na prática tudo aquilo que a gente precisa aprender. Mas muitos de nós, na verdade, suspiramos por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia. Olha o disparate da afirmativa. Como que vai haver uma combinação, né, em tarefas de amor se utilizando da aversão e da discórdia? Enquanto que muitos outros sonham servir a luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. E nós vivemos isso dentro da casa espírita. E nós experienciamos isso nos nossos grupos de estudo, nos nossos grupos de trabalho. Muitos de nós dizemos assim: eu fazer curso de mediunidade, já fiz 2, 3 cursos de mediunidade. Eu fazer ESD, faço ESD há mais de 30 anos, já fiz ESD. Para que fazer ESD mais uma vez? Esquecendo-nos de que a cada dia, a cada momento, a gente vai galgando uma informação diferente. Aquilo que nós não aprendemos lá 10 anos atrás, o mesmo texto a gente lê hoje e descobre algo que a gente não tinha descoberto naquela época. Acontece muito isso no estudo do Evangelho. A gente faz Evangelho todo santo dia.
né? E as lições são repetidas. Mas, porém, contudo e todavia, tem trechos que nós lemos hoje e que temos uma compreensão, um ponto de vista que nós não tínhamos percebido lá atrás. Né? Então, daí é que vem a nossa condição de evolução ainda ser muito rasteira. Por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo traz para cada um de nós a proposta de como a gente deve alavancar esse nosso processo de progredir, né? Através da lei do trabalho. E perceber que a vida é um relógio sem ponteiros. A vida aqui na Terra é um relógio sem ponteiros. Por quê? Porque o objetivo maior da vida é reencarnar aqui nesse planeta, que é escola, que é penitenciária, que é subúrbio, né? Mas é um planeta que nos propicia todas as oportunidades pelas quais nós precisamos passar, aprender, transformar, modificar, não é? E aí, a proposta das reencarnações é exatamente essa. Fazer da lei de amor um exercício diário. Sem estar contabilizando o que eu fiz ontem, nem o que eu deixei de fazer. Mas estar com a consciência desperta de que é necessário que nós estejamos atentos às oportunidades que batem na nossa porta. E na maioria das vezes são oportunidades difíceis, oportunidade de dor, de resgate, que nos traz a reflexão. Como eu devo me conduzir nesse momento onde eu estou na minha zona de conforto, né? E chega alguém dizendo: a senhora sabe o que é fome? Eu disse não. Então, são alguns momentos que a gente passa da hora de comer, né? Tá viajando, tem um empecilho, tá no trabalho, atrasou. E a gente sente realmente que ter fome não é algo bom, né? É algo doloroso. Mas a senhora sabe quantos dias eu estou sem comer? E a gente precisa ter empatia com esse irmão nesse momento para se colocar no lugar dele e dizer: meu Deus, se fosse eu que estivesse no lugar dele, não é? Como eu gostaria de ser tratada? Que resposta eu gostaria de receber? Que olhar eu gostaria que alguém dirigisse para mim? Né? Então é nesse sentido que a vida é um relógio sem ponteiro. Por quê? Porque muitos de nós caímos na condição de lamentação, de reclamar, né? De se sentir incomodado por ter saído da sua zona de conforto. E aí, Emmanuel diz assim: não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo para a justa habilitação, que é a meta que nós devemos alcançar. Então, não reclamemos da vida. Muito pelo contrário. Dai graça por tudo, porque tudo vem para nós de graça e pelo acréscimo da misericórdia do Pai. Então, melhorar para progredir necessita que nós estejamos realmente atentos a tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Estarmos preparados para vivenciar aqueles momentos e fazer para o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz no seu bojo todas as ferramentas para que nós realmente façamos a nossa reforma íntima. A reforma íntima dentro do Espiritismo é um grande chavão também
para que nós possamos progredir, para que a gente possa melhorar. E interessante lembrar nesse momento que no livro Pensamento que Ajuda, de José Carlos de Luca, ele traz algumas dicas de como a gente deve fazer essa reforma íntima. Primeiro, pratique a autoaceitação. Esse item, praticar a autoaceitação, foi escrito no livro por José Carlos de Luca, num capítulo chamado O Lírio Nasce do Pântano. O Lírio Nasce do Pântano é um capítulo, é o título do capítulo que ele escreveu destacando a questão da autoaceitação. Aceite-se como você está. É muito comum a gente dizer assim, aceite o outro como ele é. Não é assim? E aí, no estudo do Evangelho dos Domingos, uma companheira lançou a novidade. Aceite o outro como ele está. Porque ele não é como ele está. Ele está momentaneamente numa condição de imperfeição. Mas o nosso propósito maior e a recomendação de Deus para com cada um de nós é que nós sejamos espírito puro. Então, aceite-se como você é. Aceite a sua sombra. Perceba que você tem deslizes, que você comete equívocos, que você se engana, porque a partir daí é que nós vamos buscar realmente o autoconhecimento. Compreender o que sou, quem sou, de onde eu vim, para onde vou, por que eu sinto esse sentimento, por que eu estou tendo essa emoção, né? Então eu preciso conhecer em mim a luz que eu tenho, mas a sombra também que eu tenho. Que tem momentos que eu externo a luz. E tem momentos que eu, por instinto, por vigilância, eu mostro o meu lado sombra. E todos nós temos isso muito forte dentro de nós. Por quê? Porque ainda o predomínio do orgulho, do egoísmo, né? O ego fala muito alto dentro de cada um de nós. E aí, a segunda orientação de José Carlos de Luca é do capítulo que ele escreveu. Você tem fome de quê? O que é que lhe incomoda? O que é que lhe traz dor? O que é que lhe traz sofrimento? O que é que nos traz equívocos? E como consequência a gente cai no campo da tristeza, da depressão, da ansiedade. E aí a orientação é: transforme os seus pensamentos. Reconheça que aquele pensamento é seu, e se é seu, vamos inibir. E se você tem consciência que não é seu, direcione para fora. Esse pensamento não é meu. Então eu tenho que transformar. Eu tenho que elevar o meu pensamento. Eu tenho que modificar a minha sintonia, né? Para que eu realmente esteja me modificando e fazendo a minha reforma interior. Como item número 3, ele diz assim: dupla de auxílio. O título do capítulo é Dupla do Auxílio, para ele esboçar, orar e agir. Como mecanismo da reforma interior. Orar para que não caiamos em tentação. Orar para nos conduzir diante do Pai. Orar para emanar em nós uma energia de superioridade. Orar para nos conectar com o Pai. A oração é a ferramenta mais poderosa que o Espírito tem para se libertar da ignorância.
para se libertar das más influências. Né? É a oração que, quando entramos em conexão com as energias superiores, que vai plasmar em nós uma energia confortável, uma energia salutar, uma energia que nos faz aurir diante de todas as situações pelas quais nós vivenciamos. Então, é preciso exercitar essa dupla de auxílio. No item número 4, ele escreve franciscar. Franciscar para dizer para nós que combater o orgulho pouco a pouco é uma grande ferramenta para que a gente se transforme, para que nós façamos a nossa reforma interior. Orgulho arraigado ainda na nossa persona. Orgulho e vaidade. Orgulho que é filho do ego. Né? Ainda são sentimentos que nos trazem apegados, ferrados na matéria, no solo, porque nós nos colocamos melhores do que o outro. Achamos que somos superior ao outro. Muitas vezes a gente não diz isso textualmente, mas a gente faz isso na nossa relação com o outro. Ter o orgulho exacerbado, né? Que é um grande elefante branco, é um grande entrave para a nossa evolução. Então a gente precisa combater o orgulho. E ele traz o franciscar, fazendo alusão ao nosso grande Francisco de Assis. Francisco de Assis, que relegou todos os prazeres da vida, que relegou todos os prazeres mundanos, as alegrias do mundo, para viver, para se desnudar dessas energias grosseiras e deletérias, para se dedicar ao outro, para se ligar à criação, para se tornar humilde, simples o suficiente para ter os irmãos animais a sua grande paixão, né, de simplicidade, de igualdade. Viveu simplesmente para servir ao Cristo. E lapidou-se, e progrediu, e melhorou-se, né? E hoje nós temos Francisco de Assis como um grande baluarte espiritual que vem nos trazer o exemplo da humildade e da simplicidade como reforma interior. E no último tópico, ele diz assim: largar as pedras. Largar as pedras para abordar que nós devemos praticar o perdão e o auto-perdão. Lembrar de Pedro, quando questiona o Cristo: Senhor, quantas vezes devo perdoar? E Jesus, perdoar 7 vezes? E o Cristo diz, perdoar 70 vezes 7 vezes. Sim, mas a gente vai fazer um cálculo matemático, porque Jesus diz que é necessário perdoar 70 vezes 7 vezes, numa condição de perdoar todas as ofensas. Se uma ofensa ficar se repetindo, chegando para cada um de nós, mais de 500 vezes que nós devemos perdoar. E para que a gente perdoe verdadeiramente o outro, a gente precisa perdoar primeiramente a nós mesmos. Perdoar pelas faltas cometidas. Perdoar pelos equívocos do passado. Né? Perdoar por algo que a gente fez nessa encarnação e que a consciência nos diz assim: puxa, você errou. Você precisa se refazer. Você precisa se perdoar. Né? Por hoje você tem um trauma. Por hoje você tem uma dor emocional de algo que você sabe que cometeu lá atrás e que era algo não muito plausível. Mas se perdoe. A gente precisa perdoar a nós mesmos para depois a gente
lançar esse perdão aos nossos companheiros. E nesse caminhar, a gente percebe que melhorar para progredir é realmente a chave da nossa evolução. É a senha para a nossa evolução. É preciso melhorar a cada dia, melhorar a cada momento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá a parábola dos talentos, que todos nós conhecemos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, né, que talvez não conheçam a doutrina espírita, a gente diz que a parábola dos talentos era um grande fazendeiro, não é? Que ia fazer uma viagem e chamou 3 dos seus empregados, nos quais ele tinha confiança, e delegou uma parte do seu dinheiro para cada um dessas pessoas. A um, ele deu 5 talentos, dinheiro, moedas. A outro, ele deu 2 talentos. E ao terceiro, ele deu 1 talento. Não é? E viajou. Aquele que recebeu 5 talentos, trabalhou e fez dobrar esse valor. Né? Quando o Senhor chegou, ele devolveu 10 talentos. Aquele que recebeu 2 talentos também providenciou multiplicar o talento, e quando o Senhor chegou, ele deu 4 talentos. Mas o terceiro, né, temendo a fúria do seu patrão, conhecendo que ele não era um homem muito fácil, que era um homem que cobrava muito dos outros, ficou assustado, amedrontado. Pegou o talento e enterrou. Quando o patrão chegou, ele disse: Senhor, aqui está o seu dinheiro. Assim como eu sei que o senhor é um homem muito duro, né, eu fiquei assustado, né, e está aqui, estou lhe devolvendo o seu dinheiro. E aí o Senhor diz o seguinte: mas por que você enterrou o talento? Por que você não colocou o meu dinheiro na mão de banqueiros para que ele produzisse mais, para que ele rendesse mais? Né? Servo mau e preguiçoso, né? Assim como eu te dei 1 talento e você deveria ter multiplicado, não é? Esse talento vai ser delegado para aquele que produziu mais. Tira o talento desse que só recebeu 1 e não produziu nada e entrega para aquele que devolveu 10 talentos. Porque aquele que tem, mesmo pelo que já tem, mais lhe será acrescentado. E aquele que não tem, né, mesmo o que tem, lhe será retirado. E tu vais para as trevas exteriores. E aí, a parábola diz que o Senhor é Deus, que dá para cada um de nós, de acordo com a nossa capacidade, que é o critério mais importante. A cada um foi dado de acordo com a sua capacidade. E ele que recebeu 1, não teve a coragem, nem a vontade, ficou amedrontado e não usou essa capacidade dele em, pelo menos, dobrar. Recebeu 1 e devolver 2. Aí vem. Que servo você está sendo? Você é o servo que recebeu 5 moedas? Ou você é o servo que recebeu 2 moedas? Você é o servo que recebeu 1 moeda e enterrou? O que estamos fazendo com os nossos talentos? Porque todos nós temos talentos. Todos nós temos a capacidade de pensar. É um talento. De sorrir. É um talento. De lançar um olhar amoroso. De tocar um irmão. É um talento. De falar. De ouvir. Olha quantos talentos nos foi dado por Deus. E o que é que nós estamos fazendo do nosso talento? Tem pessoas que na casa espírita que a gente diz assim: você pode ler o Evangelho? Não. Eu não sei falar em público.
Eu tenho uma grande amiga que ela dá um show do evangelho online. Ela comenta, ela pesquisa muito, ela fala muito, ela interage muito. Aí esse medo eu pedi para ela. Você pode fazer a leitura do evangelho na terça-feira, que é presencial, o atendimento fraterno? Não. Eu não sei falar em público. Está enterrando o talento. Porque a dificuldade existe. Mas a gente precisa ter vontade para subir o degrau. Né? A gente precisa ter vontade de ser ousados, empoderados. Né? Para dizer, eu não consegui até agora, mas a partir de hoje eu vou tentar. Eu vou conseguir sim. E no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo traz o desprendimento dos bens terrenos. Não se pode servir a Deus nem a Mamon. Quem é Mamon? Quem é Mamon? Deus e Mamon. São as coisas materiais. É a condução do bezerro de ouro. É o apego que nós temos às coisas da terra. Que muitas vezes a gente negligencia as oportunidades do crescimento moral e espiritual. A prática de uma boa ação, não é? Simplesmente porque temos muito arraigado em nós a questão da posse. Mamon representa o apego aos bens da terra. E para a gente melhorar, para a gente progredir, a gente precisa entender que a verdadeira propriedade não é aquilo que aqui nós temos. Porque tudo que nós encontramos aqui quando chegamos, ao retornar, nós vamos levar? Então, a verdadeira propriedade só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado, levar deste mundo. Do que se encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então, quando nós nascemos, encontramos uma estrutura social formada. Fomos recebidos por uma família, né? Por um lar. Encontramos parentes, familiares que cuidaram de nós. E aqui nós estamos vivenciando, lutando pela vida material? Sim, porque nós estamos encarnados. Precisamos suprir as necessidades do corpo. Mas que na realidade nós não podemos levar aquilo que nós estamos, que construímos aqui na Terra, nem que recebemos aqui na Terra. Toda a riqueza ficará aqui na Terra. Tudo que a gente construiu vai ficar por aqueles que aqui ficarão. Porque nós só levaremos as boas ações ou as más ações, né? Que nós praticamos ou não. Já no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, nós já falamos da caridade, né? E a gente lembra da questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os Espíritos dizem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdoai para que Deus vos perdoe. Fazer o bem sem olhar a quem. Indulgência para com as faltas alheias. Esse é o conceito de caridade, como entendia Jesus e como nós devemos também entender e praticar. Né? No meio espírita a gente chama, é o BIP da evolução. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E nesse contexto, o Evangelho segundo o Espiritismo traz a seguinte afirmativa: então, dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber.
Careci de teto e me hospedaste. Estive nu e me vestiste. Achei-me doente e me visitaste. Estive preso e me foste ver. E os apóstolos questionam: Mas, Senhor, quando é que te vimos faminto e te demos de comer? Quando te vimos nu e te vestimos? Quando esteve preso e nós fomos visitá-lo? E Jesus diz aquela célebre frase: Quando fizeste isso a um desses pequeninos, é a mim que estás fazendo. Mais um convite para a caridade, o exercício pleno da caridade que nós devemos praticar. Porque caridade e humildade, tal a senda da salvação. Orgulho e egoísmo é a senda da perdição. Nessa afirmativa, a gente precisa distinguir a verdadeira caridade, né, da caridade material. Caridade material, socorrer o carente, o necessitado, né, que muitas vezes a gente dá como esmola, mas praticar a caridade moral. A caridade moral, que é ressignificar a cidadania do indivíduo. É colocar-se diante do outro e ofertar aquilo que não custa dinheiro. Aquilo que vem de nós. Aquilo que a gente pode ofertar sem humilhar o outro. No capítulo 8, o Evangelho traz outra senda de melhoria para a lei do progresso. Bem-aventurados que têm um coração puro. Tem um coração puro. Todos aqueles que têm um coração puro receberão misericórdia, verão a Deus. Não é? E nesse capítulo, Jesus faz a seguinte afirmativa: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto delas é o reino dos céus. Todo aquele que se assemelha a uma criança, que tem um comportamento, um sentimento, que se assemelha a uma criança, esse é misericordioso. E Jesus fala isso no momento em que as crianças queriam abraçá-lo. E os discípulos achavam que as crianças iriam atrapalhar a proposta do Cristo. E o Cristo disse: não, deixai que elas venham a mim. Porque todo aquele que se assemelha a uma criança vai ser construído o reino dos céus. Simplicidade e pureza de coração são as sendas que vai trazer para nós a concepção de ter puro o coração. No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Como que nós queremos progredir se a gente não leva em consideração essa máxima do Cristo? Amar o próximo como a si mesmo. E os saduceus, percebendo que Jesus tinha feito calar a boca a estes, né? O doutor da lei chega para o Cristo e pergunta: Senhor, o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus diz assim: não ledes o que está escrito na lei? Já observastes a lei? E o doutor da lei diz assim: sim, já vi. Lá está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí se encontra toda a lei e os profetas. E o doutor da lei, se fazendo ainda de inocente, diz assim: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu irmão? E Jesus conta-lhe a parábola do semeador, não é? Aquele que usou de misericórdia, aquele que usou de compaixão para com aquele irmão
que descia de Jerusalém para Jericó, que caiu nas mãos de ladrões e que passou, né, o levita, que passou o sacerdote e passaram de largo. O samaritano que passa, desce da sua montaria, observa ali as feridas, vira de um lado, passa óleo e azeite nas feridas, pega esse irmão, coloca sobre o seu animal, leva para uma hospedaria e diz: cuida dele. Na volta eu te restituo algo que ainda necessite. E Jesus pergunta: e aí, para você, qual foi aquele que usou de compaixão para com o irmão? Ele diz: o samaritano. Então vai tu também e faz a mesma coisa. Então, progredir, melhorar, basta que nós atentemos para a proposta de Jesus, que é através da lei de amor, porque o amor resume toda a doutrina de Jesus. Porque o homem, no seu frenesi, ele só tem instinto. Mais avançado e corrompido, tem sensações. Mais evoluído e purificado, tem sentimentos. E o ponto auge do sentimento é o amor. Esse amor, né, que é um foco ardente, que o Cristo diz assim: gostaria que toda a terra fosse contagiada por esse fogo divino. O fogo do amor, que vai nos igualar diante de cada um de nós na nossa proposta de relacionamentos. O capítulo 12 fala: amai os vossos inimigos. É uma boa dica para que a gente evolua. Amai os vossos inimigos. Façamos dele não aquele amigo de braços dados, mas que nós não sintamos nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Que nós saibamos transformar um inimigo em amigo. Que nós possamos quebrar esse sentimento, essa animosidade que liga pessoas que são inimigas, né? No propósito de crescimento moral. E no capítulo 17, perfeição. Seja perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. A perfeição constitui a meta de todo ser humano. Todo ser humano será perfeito na condição que o Cristo nos outorgou. Como proceder para alcançá-la? Segundo Jesus, consiste em amarmos os vossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelo que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as virtudes. O amor, ele engloba todas as virtudes. E é esse fogo sagrado que está na nossa essência, muitas vezes ainda adormecido, que nós precisamos alavancar, nutrir, multiplicar, para que nós realmente tenhamos relacionamentos saudáveis. Tá? A lei do perdão, como nós já falamos sobre o perdão, e aí a gente vai dizer que, diante de tudo que nos foi colocado, diante de tudo que nós refletimos nessa noite, a quantos desejam a ascensão, estão abertas as portas da alegria e do fulgor. Convém, portanto, aqueles que desejam aprimorar-se e progredir, não se afastarem do trabalho renovador, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Essa é uma receita que dá certo. Essa é uma receita que precisa ser entendida, que precisa ser vivida, que
Que pelo menos a gente tenha vontade, que a gente tenha coragem, que sejamos audaciosos para dizer assim: eu vou me esmerar nessa afirmativa de Emmanuel, para que a gente progrida, trabalho renovador, estudo que aperfeiçoa, amai-vos e instruí-vos, disse Jesus. Não é? Perdão que ilumina, sacrifício que enobrece e bondade que santifica. Nesse propósito, a gente traz a abordagem de Hermance Dufour para essa contemporaneidade. Hermance tem escrito alguns livros, né, que são de bastante reflexões interessantes para que a gente molde a nossa conduta, a nossa forma de pensar, para que realmente a gente alavanque a nossa reforma interior. Né? Reforma íntima sem martírio. Sim, tenho algo a melhorar, mas não é por isso que eu vou me desesperar. Eu não vou me inquietar com tudo aquilo que eu já pratiquei de equívoco, de erro, de enganos, né? Porque na realidade eu tenho consciência de que eu posso refazer o caminho. Né? Então, Hermance traz assim, o livro Amorosidade. O livro Amorosidade é um curso que foi dado no Hospital Esperança, né, criado por Eurípides Bassanufo. Esse curso foi implantado em 1990, né? Quem escreveu os textos foi Hermance Dufour. E a proposta desse curso é formar espíritos capacitados para alavancar o progresso da Terra. E aí ela diz que muitos de nós encarnados fazemos parte dessas equipes. Nós, no momento de desdobramento, fazemos parte também desses cursos. Para quê? Para que a gente se habilite, para que a gente se torne sensível, para que a gente tenha esse relacionamento mais estreito através da amorosidade. Porque a proposta para o mundo de regeneração é que nós realmente sejamos seres mais evoluídos. E lá no livro Pão Nosso, no capítulo 41, tem uma lição que ele diz assim, Emmanuel diz assim, no futuro, com essa gama de informação que a humanidade está recebendo, né, que a espiritualidade vem trabalhando a mentalidade da evolução de cada um de nós, né, no nosso psiquismo, no nosso cotidiano, é necessário que a gente construa o planeta coração. O planeta coração, né, é formado por esses espíritos que estão descendo à Terra com uma capacidade de amar diferente, uma capacidade de tocar, de sensibilizar-se com a dor do outro, de ter empatia, de ser solidário para com o outro, para que realmente o mundo de regeneração seja uma realidade para cada um de nós. Porque nós seremos os construtores, né, desse planeta coração. O amor vai pulsar dentro de cada um de nós de forma solidária nas nossas relações. Aí Emmanuel diz que as cadeias fecharão, os canhões irão para a agricultura, os hospitais também fecharão porque não terão enfermos. As guerras cessarão. A desigualdade social acabar-se-á. O orgulho diminuirá. E quem não quer fazer parte desse contexto, não é? E aí, em uma outra obra, ela diz assim, descomplique, viva com leveza, aceite-se como você está, numa proposta de mudança interior. E, logicamente, nós vamos galgar essa condição utilizando, né? Eu já falei sobre isso também. Eu estava voltando, né? E aí a gente lembra que Joana de Ângeles, na sua tríade da série psicológica, ela diz assim,
É preciso espiritizar. É conhecer-se como espírito. Sou espírito. Não é? Agora vamos qualificar essa condição de espírito imortal. Qualificar, ter certeza do que sou, né? O que fui. Como eu posso melhorar, progredir agora para que eu transforme isso em humanidade? Colocar em prática nas minhas relações com o outro. E desse ponto de vista é que a gente, mais uma vez eu volto. E agora, meninas, meninos aqui. E agora, menino, vai sair o som? Acho que não. E aí? Mas esse negócio é um vídeo. Não tem problema. Se não tem som,